As invasões holandesas. Não se pode falar das invasões holandesas sem considerarmos o contexto econômico e assim temos que destacar o papel da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais criada em 1621 por mercadores holandeses, que viriam a formar as bases do capitalismo como o conhecemos. A Companhia das Índias foi um instrumento da colonização holandesa onde se buscava a ampliação de negócios e não necessariamente a fixação dos seus povos. Os holandeses em 1532 já haviam investido na construção de um engenho de cana em São Vicente, engenho de São Jorge dos Erasmos, quando Martim Afonso de Souza decidiu introduzir essa planta com grande capacidade produtiva que serviria de modelo para outros engenhos a serem construídos. O empreendimento era de propriedade de Martim Afonso junto com um representante do Erasmo Schetz da Antuérpia, proprietário de navios, financista e banqueiro. O açúcar era produzido de forma bruta, ou seja, a partir do melado denso no ponto de cristalização, sendo acondicionado em moldes cônicos que permitiam que aquela massa secasse e se transformasse no que eles chamavam de pão de açúcar, daí o nome da montanha de pedra no Rio de Janeiro que tinha formato parecido. Esses pães eram transportados para a Holanda, onde, depois de refinado, seriam distribuídos pelos países aliados na Europa, países do Norte, Alemanha, França e Inglaterra. No entanto, em 1568 eclodiu a Guerra dos 80 Anos ou Revolta Holandesa contra a Espanha, a qual se estendeu até 1648, já que a Holanda era dominada pela Espanha. O governo de Portugal, como vimos, tinha passado para a Espanha em 1581, tendo sido proibido o comércio espanhol com os holandeses, o que contrariava os interesses em investimentos com negócios açucareiros dos holandeses, pois eles não tinham mais matéria-prima para o refino. Para garantir a continuidade dos negócios, a companhia teria que abrir novas frentes no sentido de ter outras fontes produtivas ou ela mesma teria que produzir os próprios insumos açucareiros. Dentro deste contexto, em 1595 o Brasil foi atacado por James Lancaster, um almirante inglês que, juntamente com os holandeses, invadiu e saqueou a cidade de Recife que sediava a capitania mais rica do Brasil. Inglaterra e Holanda eram aliadas contra a Espanha e viam o Brasil como terras espanholas. Os ingleses em 1588 derrotaram a armada espanhola, Guerra Anglo-Espanhola, e tiveram acesso a documentos espanhóis apreendidos de uma nau que davam conta das riquezas aqui existentes, o que despertou grande cobiça por parte dos ingleses. Assim, eles montaram uma frota e se dirigiram para Recife. Antes de aportarem, encontraram navios holandeses e franceses e, juntos, atacaram a cidade apesar da resistência portuguesa existente que foi derrotada. A frota de Lancaster permaneceu por quase um mês na cidade saqueando tudo que encontraram e partiram levando as mercadorias e objetos de alto valor. O lucro, estimado em mais de 51.000 libras esterlinas, depois de pagos os saqueadores, teve o maior quinhão distribuído entre o prefeito de Londres Thomas Cordell e o vereador John Watts, fundador da Companhia Britânica das Índias Orientais. Este evento serviu para que a capitania de Pernambuco organizasse uma estrutura armada para defender a região, sediada tanto em Recife como em Olinda, arregimentando guardas e construindo posições fortificadas na espera de outras incursões. Anos depois, a Companhia das Índias Ocidentais, sabendo das fragilidades da defesa das cidades portuguesas do Nordeste brasileiro, decidiu preparar uma expedição para invadir a cidade de Salvador, sede da capitania da Bahia, zarpando com 26 navios transportando um efetivo de cerca de 1.700 homens sob o comando do almirante Jacob Vilekens, que atacou em maio de 1624 a capital de Salvador, conquistando-a e fazendo com que sua população se retirasse em pânico para o interior. O holandês Johan van Dorten assumiu a administração, havendo resistência através de guerrilhas nas regiões limítrofes da cidade. No ano seguinte chegou da Espanha uma armada de 52 navios com cerca de 12.000 homens que derrotou e expulsou os invasores holandeses no dia 1º de maio de 1625. Entretanto, em 1628, os holandeses atacaram o carregamento anual de prata proveniente do Peru com destino à Espanha, representando a soma de todos os tributos de um ano arrecadados na América do Sul espanhola, um valor imenso que passou para os cofres holandeses. Com esses recursos os holandeses preparariam uma nova e poderosa armada, agora com 67 navios e cerca de 7.000 homens, comandada pelo almirante Hendrik Lonck, invadindo em fevereiro de 1630 Recife e Olinda, incendiando-as. Depois de estabelecidos,
trouxeram inicialmente mais 6.000 homens para ser feito o povoamento com holandeses, com calvinistas, judeus, assim como no decorrer do tempo foi sendo povoado com mais gente trazida de forma regular para a região. Escravos africanos também foram trazidos para que trabalhassem nas obras e nas fazendas das terras que passaram a ser ocupadas pelos holandeses. No início da ocupação, os holandeses encontram resistências nos entornos da cidade, fazendo com que ficassem confinados às fortificações, mas com o passar do tempo os senhores de engenho das áreas ocupadas foram sendo cooptados pela Companhia das Índias Ocidentais, tornando-se colaboracionistas da ocupação, pois estavam mais interessados nos seus ganhos pela continuidade de seus engenhos, tendo a maior expressão entre esses a figura de Domingos Fernandes Calabar. Os holandeses ampliaram o domínio para Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, passando a região ser denominada Nova Holanda. Em 1637 chegou Maurício de Nassau, representando a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, trazendo médicos, botânicos, astrônomos, engenheiros e arquitetos. Em 1638 foi construída na ilha de Antônio Vaz, a cidade Mauritsstad, cidade de Maurício, com pontes, canais e vários edifícios como o Palácio de Friburgo, o Farol, o Observatório Astronômico e o primeiro Jardim Zoobotânico das Américas, o que transformou a cidade na mais cosmopolita das Américas, com liberdade religiosa, acolhendo católicos, calvinistas e judeus, sefarditas que se fixaram na Holanda fugidos da Inquisição Portuguesa, tendo sido construída a primeira sinagoga das Américas. Construíram também fortalezas desde o Ceará até a foz do Rio São Francisco. Desta forma, a partir de 1641 a Holanda, na figura da Companhia das Índias Ocidentais, passou a dominar todo o segmento do comércio de açúcar, desde a produção até a comercialização, pois era dona da mão de obra escrava trazida da África de suas próprias colônias africanas, era financiadora dos engenhos, tendo os senhores de engenho fidelizados, pelos empréstimos concedidos e pela obrigatoriedade de fornecimento, eram como os franqueados de hoje, era detentora dos navios de transportes. Era dona do açúcar, era detentora do conhecimento do processo de refino, assim como era dona do comércio atacadista e da distribuição para os consumidores. Ou seja, dominava todo o processo, monopolizando o setor açucareiro. Um ano antes, em 1640, subiu ao trono português Dom João IV de Portugal, iniciando a dinastia portuguesa de Bragança, restaurando a independência portuguesa, sendo que novos ares passariam a soprar sobre o Brasil, sendo que o novo rei criou o título de Príncipe do Brasil para o herdeiro de seu trono, sendo que esse título simbolizaria a elevação da importância do Brasil para a coroa por ser a colônia mais importante. Com o período da União Ibérica, Portugal tinha perdido muitas feitorias na Ásia, tanto para a Espanha como para os holandeses. Por divergências quanto à forma de se administrar a Nova Holanda, Nassau foi demitido em 1644, pois ele não acatou às ordens exigidas pela companhia, como por exemplo a execução de dívidas de empréstimos de senhores de engenhos que tinham com suas propriedades e negócios. Dessa forma, com a partida de Nassau, a Companhia Ocidental das Índias começou a executar as penhoras dos senhores de engenho, gerando grande insatisfação, culminando com a insurreição pernambucana em 1645 e com as duas Guerras de Guararapes. A primeira em 18 e 19 de abril de 1648 e a segunda em 19 de fevereiro de 1649, onde o exército holandês e as tropas do Império Português se confrontaram. As duas batalhas aconteceram no Morro dos Guararapes, localizado na atual Jaboatão dos Guararapes, na capitania de Pernambuco, o que levou as tropas portuguesas a recuperar os territórios ocupados pelos holandeses durante o domínio espanhol. Essas duas vitórias foram decisivas, pondo fim à ocupação holandesa com a capitulação assinada em 1654 no Recife. O primeiro confronto, 1648, foi formado em sua maioria por nascidos no Brasil, brancos, negros e índios, e também por militares portugueses nascidos na metrópole. O efetivo de aproximadamente 2.200 homens luso-brasileiros enfrentou o exército de 4.500 integrantes, que perderam 1.038 com 515 mortos de seus soldados, não só holandeses, mas também franceses, ingleses e poloneses, contra 480 baixas com 80 mortos. A segunda batalha ocorreu em fevereiro de 1649, com mais baixas para os holandeses chegando aos 2.500 homens, entre mortos, feridos e presos,
contra 250 baixas. Este é um importante evento na história da formação do Brasil, pois criou o sentido da identidade nacional, com a união de brancos, índios e negros representando a força a nutrir o sentimento de soberania que mais tarde viria a se consolidar, sendo que 19 de abril se comemora o Dia do Exército Brasileiro em memória à formação da identidade brasileira. São ícones dessa luta pela determinação de nossa identidade, Felipe Camarão, capitão-mor de todos os índios do Brasil, Henrique Dias, mestre de campo e cavaleiros da Ordem de Cristo, Antônio Dias Cardoso, mestre de campo, subcomandante Francisco Rebelo, o Rebelinho, capitão. A Companhia Ocidental da Índia se transferiu para as Antilhas, que ofereciam além de menores custos de produção e maior proximidade com a Europa, a segurança sem riscos geopolíticos como os encontrados no Brasil. O capital realmente não tem fronteiras. O Brasil continuando sob o domínio português, sem capital para investir, sem mão de obra, além de não dominar o processo de refino e da distribuição, não teve a capacidade para concorrer no mercado internacional, o que fez com que a economia mergulhasse em uma crise que atravessaria até a descoberta do ouro em Minas Gerais no fim do século XVII.